E a guerra está se espalhando. A guerra está se espalhando assim com um risco muito grande de que, em algum momento, nós não tenhamos mais controle sobre a situação que está se sucedendo. Hoje, um navio de guerra dos Estados Unidos, que estava ali próximo ao litoral do Iêmen, teria sido objeto de disparos a partir do Iêmen, a partir de grupos afiliados e ligados aos iranianos, e teria interceptado esses mísseis. Essa foi a primeira informação, que embarcações dos Estados Unidos, que navios dos Estados Unidos teriam sido alvo na costa do Iêmen. Agora, eu quero dizer para vocês que outras versões se sucederam, como, por exemplo, o fato de que esses lançamentos dos grupos Houthis, que estão ali no Iêmen, que são ligados aos iranianos, teriam tentado atingir Israel. E aí tem duas versões, tanto que os navios de guerra dos Estados Unidos teriam interceptado esses mísseis. Agora, há uma outra versão que começou a circular agora há pouco, que os sauditas poderiam ter interceptado esses mísseis. Essa é uma informação que chegou agora, há muitos comentários ainda apenas em grupos de Telegram sobre essa segunda versão, e o próprio Ministério da Defesa de Israel e os Estados Unidos dizem que estão investigando o fato de esses lançamentos eventualmente serem dirigidos contra Israel. Eu vejo com alguma desconfiança, porque, veja, a parte esses grupos no Iêmen terem lançado já ataques contra os sauditas, nas profundezas do território saudita, para chegar a Israel a distância é ainda maior. Então, nós teremos que imaginar que eles estejam com um armamento extremamente sofisticado e com uma capacidade de atingir, com mísseis balísticos, com uma capacidade de atingir distâncias bastante expressivas, dependendo de onde sejam lançados dentro do território iemenita, teriam que percorrer grandes distâncias até alcançar o território israelense. Então, essa é uma situação que precisa ser melhor compreendida. Os Estados Unidos afirmam que esses mísseis foram lançados e que, a priori, a primeira versão é que esses mísseis foram dirigidos contra embarcações de guerra dos Estados Unidos. Então, quer dizer, se nós entendermos essa primeira versão como verdadeira, seria um ataque proxy de grupos ligados aos iranianos contra a presença dos Estados Unidos, que estão ali na região, basicamente com o intuito de sustentar o esforço de guerra israelense. Mas é um fato maior, independente de não terem ocorrido danos nesta situação. Porque durante todo o dia, e esse é o ponto mais importante em relação ao escalar dessas hostilidades, nós tivemos trocas na fronteira de fogo entre o Hezbollah e Israel, como estavam acontecendo outros dias, e ataques de drones, de mísseis e de foguetes contra as bases dos Estados Unidos no território da República Árabe Síria, inclusive na região de Al-Omar, na região do Poço da Phillips Conoco, na margem leste do rio Eufrates, onde os Estados Unidos estão estacionados. Mais cedo também a informação de que alguns gasodutos ali em regiões administradas pelas forças de defesa sírias, SDF, que é um grupo de oposição ao governo sírio e ligado aos americanos, que teriam ocorrido ali explosões em gasodutos nessa região. Eu recebi uma informação também agora há pouco que pelo menos 2 soldados dos Estados Unidos teriam morrido nesses ataques que foram realizados contra a base da Phillips Conoco. Os Estados Unidos divulgaram a notícia da morte de um soldado em um ataque anterior, mas disseram que foi em função de complicações cardiovasculares decorrentes do ataque. Tá? Eu estou reproduzindo o que a nota oficial disse. Não estou dizendo que essa versão seja ou não verdadeira. A nota oficial disse isso em relação aos ataques anteriores. Agora, hoje, durante todo o dia, além das trocas na fronteira entre o Hezbollah e Israel, além das trocas entre os palestinos e Israel no sul, os ataques importantes que foram desfechados contra Gaza, há muitos mortos em Gaza, quantidade imensa de mortos, os números oficiais já falam em já estão próximos de 4.000, mas conversando com médicos que estão em Gaza, a estimativa é de que esse número seja pelo menos o dobro do oficialmente divulgado. Há uma triste expectativa de que milhares de pessoas, entre mulheres, idosos, crianças, homens, pessoas estejam sobre os escombros. A expectativa de que milhares de pessoas estejam sobre os escombros
e, nesse momento, o número oficial de crianças mortas é de 900. 900 crianças mortas até aqui na faixa de Gaza, desde o último dia 7 de outubro, quando começou aquele ataque contra Israel, que foi oriundo do território administrado pelo Hamas, na faixa de Gaza, e como diz o Paulo Henrique, que está aqui eu saúdo, dando boa noite, os números em Israel também crescem, mas os números em Israel fundamentalmente crescem em função da compilação de dados referentes àqueles ataques iniciais. A parte também, na Cisjordânia, Israel hoje ter perdido um major, o exército israelense anunciou a perda de um major que foi atingido em uma explosão, e pelo menos 8 palestinos terem morrido na cidade de Nablus. Tem uma outra imagem também muito chocante de um palestino que foi morto praticamente a queima-roupa. Algumas imagens muito fortes estão no nosso Telegram e com aquela mensagem do spoiler. Sempre está embaçado, quem quiser acessar e não tiver sensibilidade pode acessar, mas eu repito, quem tiver sensibilidade não faça, porque são imagens efetivamente muito fortes.